Prezados alunos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos chegando ao final do nosso curso. Nessa aula de encerramento, iremos fazer uma revisão sobre o assunto abordado em nossa disciplina. Espero que aproveitem ao máximo. Chegou a hora de estudar. Então, estudo a todos. Bem, turma, nessa nossa aula de encerramento, nós iremos tratar sobre os seguintes tópicos já vistos em nossas aulas anteriores. Nós vamos falar sobre fluidos, parte de física térmica, espectro eletromagnético e efeitos biológicos da radiação. Então vamos lá, venham comigo para nós aprofundarmos ainda mais esses conteúdos. Bem, pessoal, nós vimos basicamente que desde a aula de fluidos, passando pela física térmica, até o espectro eletromagnético e a parte de radiações, tudo veio se entrelaçando. Então, o que foi que passou despercebido das nossas aulas? Como podemos aprofundar ainda mais o conhecimento? Então, vamos lá resolver esses questionamentos. Bem, pessoal, só relembrando a vocês o que vem a ser os fluidos. Os fluidos nada mais são do que sistemas que podem fluir. Esses fluidos eles possuem ligações muito mais maleáveis, ou seja, ligações que têm um certo grau de movimentação, e comparado com os sólidos. Suas propriedades nós podemos levar em consideração como sendo a viscosidade, ela determina a resistência interna de um fluido ao escoamento e ela é essencial no estudo dos fluidos. A viscosidade é a propriedade característica ao qual o fluido ele pode fluir, ou seja, a maior ou menor intensidade na qual ele pode se movimentar. Nós também temos a coesão, que representa a força de atração entre as partículas do mesmo fluido, e ela é responsável pela formação das gotas líquidas. Além disso, nós temos a propriedade de adesão. A adesão ela caracteriza a força de atração entre partículas de fluidos e a parede do recipiente ou entre fluidos diferentes. E ela é fundamental no processo de capilaridade. E, por fim, nós temos a capilaridade, que nada mais é do que a capacidade de um fluido de se deslocar em fluidos estreitos, contra a gravidade, devido às forças de coesão e adesão. Então, turma, dentre essas propriedades, a coesão, a adesão e a capilaridade ela é muito empregada na análise de movimento da seiva retirada de alimento do solo, da planta, através das raízes, e leva através dos capilares que estão no caule até as folhas, para assim, dessa forma, alimentar a planta. Então, eu citei nas aulas anteriores a importância dessas propriedades, em especial essas três, onde eu mostrei para vocês o angelim vermelho, que é a maior árvore do Brasil, com 88,8 metros de altura. E essa árvore, por ser alta, você precisa de todo um deslocamento, de onde a seiva é produzida, retirada a partir do solo, até a alimentação mais árvores. Bem, pessoal, então isso ocorre de que forma? Através da coesão das moléculas da seiva entre as moléculas da própria seiva e a adesão, que é a relação que tem entre a atração entre o fluido, no caso é a seiva, com o capilar, que são os vasos capilares da planta. Então ele consegue subir contra a gravidade utilizando essas três propriedades bem intrínsecas dos fluidos. Consequentemente, você consegue observar a alimentação das plantas, em geral das folhas, a grandes altitudes se comparado às outras plantas menores. E, novamente, nós temos aqui o site de acesso, certo? Para você visualizar a explanação de alimentação dessas árvores. Espero que vocês já tenham visto isso anteriormente. Se ainda não tiverem visto, peço a vocês que deem uma olhada novamente. E prosseguindo com a nossa revisão, vamos falar um pouquinho do princípio de Stevens. Só relembrando, o princípio de Stevens envolve o quê? Envolve a pressão
de um fluido. Nesse caso, a pressão que é exercida no fundo do recipiente. Você tem 3 recipientes, cada um com uma determinada quantidade de fluido. Lembrando que pela equação de pressão, a pressão nada mais é do que força sobre área. Essa força é a força peso do fluido exercida sobre o fundo do recipiente. Então, no lugar de F, você substitui por peso. Então, nós temos peso sobre área. Lembrando que essa força peso nada mais é do que massa vezes gravidade. Então, no lugar de peso, substitui por massa vezes gravidade. E não se esqueça que densidade é massa sobre volume. Logo, massa é densidade vezes volume. Então, no lugar da massa, substitui por densidade vezes volume, vezes a gravidade dividido pela área. E, por fim, nós sabemos que o volume é a área vezes a altura. Substituindo no lugar do volume por área vezes a altura, eu posso dividir a área pela área. Vai me sobrar somente o quê? Que a pressão é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Como a densidade e a gravidade são características bem intrínsecas à densidade do fluido e a gravidade e a aceleração da gravidade no nosso planeta, só o que vai alterar é a altura nesses 3 recipientes. Logo, a pressão está diretamente relacionada com a altura do fluido no recipiente. Ok? Bem, os fluidos eles são muito importantes, pois eles têm uma relação direta no estudo do corpo humano. Agora, nós podemos compreender qual a importância do estudo de fluido na biologia humana, seja ela no sistema respiratório ou circulatório. Então, todo movimento que o sangue faz nada mais é do que um fluido com uma certa viscosidade, já que esse sangue ele precisa de um bombeamento que é feito pelo coração para percorrer todo o sistema circulatório do corpo. Esse estudo compreende o quê? Compreende o entendimento da física dos fluidos, assim como a própria respiração. Quando você inspira o ar para dentro dos pulmões, esse ar que é o fluido, ele tem uma certa viscosidade. Certo? Então, pessoal, tudo isso envolve o quê? O conhecimento do fluido para você ter um entendimento do aparelho circulatório e respiratório do ser humano. Bem, pessoal, dando continuidade, vamos falar agora um pouco da física térmica. Só relembrando, o ser humano em si ele não consegue dizer exatamente quanto mede a temperatura de determinado objeto. Tá? Eu só posso dizer, esse dia está quente, esse dia está frio. Mas eu não consigo identificar qual é a temperatura. Está fazendo 38, 39 graus. Não, está frio, está fazendo menos 12. Então, eu não tenho como identificar. Tá? Para isso, eu tenho que ter em mente o conceito de temperatura, contato térmico e equilíbrio. Então, vamos lá a esses três conceitos. Então, vamos imaginar o caso abaixo. Eu tenho um corpo A e um corpo B, separados entre si, e esse corpo A em contato com o corpo C, que está em contato com o corpo B. Se A e C eles estão em equilíbrio térmico e B e C estão em equilíbrio térmico, obrigatoriamente A e B eles precisam estar em equilíbrio térmico. Então, pessoal, essa é denominada a lei zero da termodinâmica, que envolve a temperatura, onde diz que se os corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico. Então, contato térmico consiste em contato entre os corpos. E o equilíbrio térmico é quando eles atingem a mesma temperatura, ou seja, a mesma energia térmica entre suas moléculas. Bem, a temperatura, ela nada mais é do que a quantidade que informa o quanto o corpo está quente ou frio em relação a algum padrão. E o calor é a energia térmica transferida de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Só lembrando, o calor ele sempre é transferido do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Você não consegue, por exemplo, colocar uma colher de manteiga sobre um milho quente e essa colher de manteiga fazer o processo inverso de não derreter. Ela sempre vai derreter porque o milho está cedendo calor para a manteiga. Bem, turma, e só relembrando como é que você mede a temperatura. Para você medir a temperatura, você precisa calibrar o chamado termoscópio. O que é um termoscópio? É
É um equipamento que mede a propriedade física de um corpo que se modifica com a alteração da temperatura. Se nós calibrarmos esse termoscópio, aí sim nós teremos o chamado termômetro, que é quando a gente calibra esse termoscópio e a partir disso a gente pode identificar qual a temperatura e medir por um valor matemático correto a temperatura daquele corpo em função de uma propriedade física que se alterou. Bem, quais são os efeitos da física térmica e os efeitos biológicos? Então, basicamente, você tem um efeito estufa. O que é o efeito estufa? É o aquecimento da atmosfera terrestre. Então, a radiação solar atravessa a atmosfera. No entanto, a maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre, aquecendo. Alguma radiação solar ela é refletida pela Terra, a atmosfera e volta ao espaço. Parte da radiação infravermelha, que é o calor, ela é refletida pela superfície da Terra, mas não regressa ao espaço, pois é refletida de novo e absorvida pela camada de gases que tem efeito estufa que envolve o planeta. O efeito é o aquecimento da superfície terrestre e a atmosfera, consequentemente modificando o clima. E essa radiação maior, que fica sendo refletida para a superfície da Terra, pode provocar alguns tipos de câncer de pele, como o carcinoma básico celular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. Por isso é que você deve utilizar o protetor solar quando sair ou se expor ao sol. Bem, pessoal, dando continuidade, vamos falar agora um pouco sobre o espectro eletromagnético. Vamos relembrar o que são ondas e como elas se classificam. Só lembrando que a onda nada mais é do que uma perturbação que ocorre em um determinado meio e que transporta energia, mas não transporta matéria. Então, tem uma gota de água que cai na superfície de um lado e isso gera uma onda, uma perturbação nesse meio. E essa onda ela só transporta energia, ela não transporta matéria. A onda ela também pode se classificar como sendo uma onda transversal ou uma onda longitudinal. A onda longitudinal é aquela em que a direção de vibração e propagação são paralelas, enquanto as ondas transversais, a direção de propagação ela é perpendicular à vibração. Quais são os tipos e exemplos? Nós temos como tipos e exemplos das ondas que compõem o espectro eletromagnético, as ondas mecânicas, que são ondas que precisam do meio para a sua propagação. Como nesse caso, você vê um atleta e ele está fazendo com que essa corda vibre. Você observa claramente a onda se propagando. E você tem a denominada onda eletromagnética, que são ondas que não precisam do meio para a sua propagação. A própria luz. Se você observar a luz do Sol, ela viaja pelo espaço, no vácuo, ou seja, você não tem um meio para a propagação dessa luz. Tá? E só relembrando que a luz branca ela é composta por todas as cores do espectro visível que formam o que a gente denomina de arco-íris, que vai do vermelho ao violeta. Bem, pessoal, e aqui nós estamos com o espectro eletromagnético. Tá? Lembrando, a luz visível ela se enquadra entre 700 nanômetros a 400 nanômetros. Para valores de comprimento de onda mais altos e frequências mais baixas, as chamadas ondas baixas, nós temos as torres de transmissão de energia elétrica, nós temos as ondas de rádio, AM e FM, nós temos as micro-ondas e o próprio Wi-Fi, as ondas de TV e o infravermelho. Bem, essas ondas elas se enquadram no espectro de radiação não ionizante. Só relembrando, radiação não ionizante é aquelas radiações do espectro eletromagnético que interagem com o corpo humano, mas não provocam nenhuma alteração celular. E nós também temos as chamadas radiação ionizante, que são aquelas ondas do espectro eletromagnético que interagem com o corpo humano, produzindo alterações celulares e até mesmo alterações no DNA. Dentre elas, nós temos o espectro ultravioleta, o raio-x e o raio gama. Só lembrando, o ultravioleta nada mais é do
um tipo de onda eletromagnética, certo? Que é emitida pelas estrelas, como o nosso Sol, e que interagem com a pele humana, formando algum tipo de câncer, como nós vimos anteriormente. Nós temos o raio-x e os raios gama. E o raio-x ele também tem alguns problemas de interação com o corpo humano, porém ele é utilizado em equipamentos justamente para facilitar a análise de realização de exames e, consequentemente, você identificar mais facilmente determinado tipo de doença. Bem, pessoal, a radiação, como se diz, ela está em todas as partes, seja a radiação solar, uma luz, nosso telefone, micro-ondas e as radiações de rádio. Então, ao seu redor, você sempre vai estar exposto a um determinado tipo de radiação. Porém, existem aquelas radiações que são não ionizantes, que não interagem com o seu corpo, e as ionizantes que interagem com o seu corpo. E, por fim, a radiação eletromagnética. Só relembrando, a radiação eletromagnética ela nada mais é do que a emissão, propagação e transferência de energia em qualquer meio em forma de ondas eletromagnéticas. Então, tem aí um exemplo bem característico. As radiações alfa, beta e gama, e tem um papel plástico, ácido e chumbo. Vocês podem observar que algumas radiações elas conseguem atravessar inclusive o aço. Tá? Outras elas conseguem atravessar inclusive o chumbo. Então, tudo depende de quê? Depende da frequência dessa propagação dessa onda eletromagnética. E é extremamente importante você ter esse conhecimento para saber como se proteger, certo? Então, pessoal, só retornando ao que nós já vimos, uma onda eletromagnética, ela possui em sua formação campos elétricos e campos magnéticos perpendiculares entre si, com determinado comprimento de onda, e a frequência de oscilação corresponde à frequência de oscilação característica da carga que emite essa radiação. Ok? Bem, quais são as fontes de radiação? As fontes de radiação, relembrando, elas podem ser duas: fontes naturais e fontes artificiais. Fontes naturais são aquelas que não são produzidas pelo ser humano, e fontes artificiais são aquelas que são produzidas pelo ser humano. Como exemplo de fonte natural, nós temos a radiação emitida pelo nosso Sol. E um exemplo de fonte artificial, nós temos a radiação emitida pelas ondas de rádio e ondas de TV. Lembrando, em geral, pessoal, algumas fontes naturais elas são radioativas. As fontes artificiais elas podem ser tanto radioativas quanto não radioativas. Então, tudo depende de quê? Tudo depende da frequência de oscilação da carga que produz essa radiação. Bem, pessoal, quais os tipos de radiação? Como eu já falei para vocês, não ionizante, e nós temos a ionizante. Não ionizante interage com o corpo humano sem produzir alterações celulares. E a ionizante interage com o corpo humano produzindo alterações celulares. Além disso, nós temos que essas radiações elas podem ser utilizadas para tratamento de doenças, como o caso da radioterapia externa. Ela é feita por meio de aceleradores de partículas lineares e que produzem uma radiação ionizante. A interação da radiação com materiais biológicos é um caso bem característico que nós podemos observar aqui. Uma molécula de DNA, tá? Quando o subambiente da radiação ela quebra, ocorre a quebra da ligação normal e uma ligação é refeita. Só que essa ligação que é refeita é uma ligação anormal. E aqui a gente tem um dano a uma base nitrogenada do DNA. Então a radiação fez com que ocorresse a quebra da ligação normal e a nova ligação feita, produzida, é uma ligação anormal, produzindo um defeito genético no DNA. E por fim, pessoal, o tratamento que utiliza a radioterapia. É um tratamento para problemas relacionados ao câncer, onde você tem uma simulação que é iniciada, onde simulação de tratamento por meio de exames radiográficos, auxiliando a visualização e a definição da área a ser irradiada.
Você tem um planejamento, onde a partir dos cálculos obtidos na fase de simulação, define-se a dose diária e o período de tratamento. E, por fim, você tem o tratamento, que é a aplicação da dose calculada com acompanhamento muito profissional. E dessa forma, utilizando a radioterapia, ou seja, a radiação, para tratamento de problemas de saúde, em geral, problemas relacionados ao. Então, pessoal, estamos chegando ao final do nosso curso. Espero que tenham aproveitado ao máximo. Até uma próxima oportunidade. Tudo de bom a vocês e até